Paz do Senhor para todos. Estamos aqui com o nosso pastor Tiago. Gostaria de saber, pastor Tiago, quem é Tiago? Quem é o pastor Tiago? Que os nossos inscritos da Rádio Onda Celestes, né? Então me diga quem é Tiago. Fala, pastor. Amém, a paz do Senhor para todos. Feliz por estar aqui, feliz pela Rádio Ondas Celeste, feliz por vocês que hoje nos assistem. Não sei de onde você consegue nos assistir hoje. Aliás, poderia aproveitar aí, comentar, falar algo a respeito, de onde você está. Enfim, eu me chamo Tiago Evandro de Souza Andrade, sou filho mais velho de Dona Rita, que, aliás, é a negra mais linda desse planeta. Sou casado com Dona Maiara Pereira de Souza Andrade. Sou feliz em um relacionamento de 19 anos, pai de Isaac Evandro de Souza Andrade. Esse sou eu, Tiago, cidadão brasileiro, mais um cristão que vos fala. Pai do Senhor, pastor. Pastor, resuma a sua trajetória de membro da igreja ao ministério pastoral. Bom, resumido seria... Eu cheguei na igreja, fui acolhido no momento da minha convenção e logo que eu entro na igreja não tinha eu a intenção e nem se passava na minha mente essa questão de exercer alguma função eclesiástica, algum cargo eclesiástico, mas devido ao chamado eu não me recusei e logo fui chamado para auxiliar oficialmente a igreja, depois diaconato, depois presbitério. Hoje estou presbítero na Assembleia de Deus Convenção Matinha, sob a presidência do pastor João Pedro, e com ação pastoral aqui em Jardim Paulista. Pastor Tiago, tanto eu como os nossos inscritos aqui da rádio, gostaria de saber, assim, como o senhor consegue administrar seu tempo tendo que concluir o ministério pastoral com as funções de chefe e família com o trabalho? Essa é uma resposta que eu vou dar, mas assim, quando diz como o senhor consegue, parece que o mérito é exclusivo meu. Na verdade, irmã Pérsia, eu sou muito sortudo, vou dizer assim. Primeiro que na minha casa existe uma organização, e eu garanto, não é mérito meu, é mérito exclusivo de Dona Maiara, meu filho sempre bem tratado, enfim, isso não me dá muito trabalho, ela ameniza muito o meu trabalho, porque a casa está sempre organizada. Então, em casa, não é mérito meu. Na igreja, eu tenho o privilégio de ter pessoas sempre auxiliando, assistenciando aqui. Os irmãos, quando chegam, a gente vê que deu 19 horas, se eu não chegar, eu posso ligar para qualquer irmão na igreja, e os irmãos começam um culto, e isso me ajuda muito, sabe? Temos homens e mulheres na nossa igreja que fazem isso com muito prazer, então facilita muito a minha vida. No trabalho, eu consigo gerir, graças a um tempo já praticando as atividades que eu pratico, trabalho como construtor, e com o tempo a gente vai aprendendo a gerir, sabe? Mas, enfim, a pergunta que a senhora me faz, me parece que o mérito é exclusivo meu, mas não é mérito meu, é mérito dos membros da igreja, é mérito da minha esposa, e, acima de tudo, mérito exclusivo de Jesus, que é quem faz tudo por mim. Pastor, como foi o seu chamado ao ministério? Bom,
O meu chamado, acredito que o senhor esteja se referindo à minha colocação, vamos dizer assim, hoje como presbítero com ação pastoral aqui na igreja. Isso se deu de uma forma, vamos dizer assim, miraculosa. Olhar para mim, como eu já vi, irmão Ricardo, e alguém até já disse para mim, mas irmão, você é muito novo, e sabe, isso exige experiência, e você ainda não está pronto, você não é capaz, você não pode, e é verdade. Eu ainda não estou pronto, não sou capaz, mas quem chamou é capaz. Quem chamou se responsabiliza, e quem chamou é que é o dono da obra, sabe? Eu sempre costumo dizer, irmão Ricardo, que Deus ele nos coloca como o motorista de um ônibus. O motorista de um ônibus, qual é a minha obrigação como motorista do ônibus? Num ponto de partida, conduzi-lo até o ponto final. E é simplesmente isso que eu tenho feito. Tenho tentado conduzir esse grande ônibus até o ponto final, que são as mansões celestiais que Cristo tem preparado para nós. Também, pastor, assim, nós queremos saber, tanto eu como nossos ouvintes aqui presentes, como foi a sua primeira ministração na igreja? A primeira ministração, no caso, a primeira vez que eu tive a oportunidade, fui chamado para pregar numa igreja, ministrar numa igreja, eu me lembro bem que eu não dormi à noite, eu preguei aquela pregação umas 10 vezes para mim mesmo no espelho, né? Eu vi a hora a minha própria imagem dizer, tá bom, eu já entendi, eu já ouvi. Eu passei muito tempo treinando e tentando, meu Deus, foi desesperador, mas eu busquei na Bíblia, eu orei, eu jejuei, e isso me trouxe conforto, foi confortável falar, foi confortável ministrar na minha primeira ministração, porque eu estava confiante de que Jesus falaria e de que eu seria apenas um canal. Eu só precisava abrir a boca, e eu cria piamente nisso, a ponto de ter na minha cabeça a consciência de que, se me faltar palavras, eu fico com a boca aberta, Jesus vai falar. De verdade, era o que eu pensava. Se faltar palavra, eu vou ficar aqui parado e com a boca aberta, Jesus vai falar. Mas, graças a Deus, eu me lembro até hoje, irmãos, eu preguei nesse dia em Juízes 4, falando sobre Débora, Císera, Jael, Baraque, enfim. Foi uma mensagem que naquele dia foi maravilhoso demais. Quando Jesus começou a falar à igreja, foi excelente, foi excelente. Pastor, como foi a sua primeira experiência espiritual com Deus? Minha primeira experiência espiritual eu fico feliz do senhor fazer essa ênfase, né? Sua primeira experiência espiritual com Deus. Porque, na verdade, se a gente olhar lá para trás, creio que a maioria dos que estão ali assistindo também, como nós aqui, a gente também teve muitas experiências espirituais e não foi com Deus, né? Acontece. Mas a minha primeira experiência no âmbito espiritual com Deus se deu na minha volta, vamos dizer assim, né? Porque quando eu nasci, minha mãe, ela era crente e ela me criou, vamos dizer assim, na igreja. Fiz parte do grupo de criança, do grupo de adolescentes, enfim. E quando eu completei uma determinada idade, eu me afastei, coisa de adolescente, curioso, acabei me desviando. Mas no meu retornar ali, eu tive uma experiência muito linda, e eu posso dizer que foi a primeira com Deus, porque foi algo que eu vivi, foi do próprio Espírito Santo. E assim, irmão, eu não obrigo ninguém a acreditar e a crer,
tá? E eu creio sozinho, se ninguém quiser crer. Sou bem desses. Eu falava, eu mesmo para Deus, Senhor, não tem mais jeito. E eu disse para Jesus, não tem mais jeito para mim. Irmãos, eu cheguei a dizer que Jesus morreu por mim em vão. E que não teria valido a pena ter morrido por mim. E quem quiser crer, eu repito, creia. Mas eu ouvi, quando Jesus disse para mim, hoje ainda, se necessário fosse, eu morreria por ti, porque eu te amo. E aí eu caí na besteira de perguntar, o Senhor me ama? Prove. Ele disse, leia João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está ali a prova que eu precisava. Morrer na cruz. Por mim, só me amando. Foi o suficiente, né? Foi o suficiente. E ali Jesus já provou que me ama. E essa foi a minha primeira experiência que eu consigo lembrar agora, assim, com Deus. Essa foi a primeira e eu acredito que é a melhor. Eu gostaria também de saber como o senhor, pastor Tiago, né, vê a igreja nos dias atuais. Eu estou rindo aqui, o pessoal ali também não vai saber, vamos chamar de piadas internas, né? Enfim, hoje eu vejo a igreja vivendo fase por conta dos avanços, por conta da facilidade que é, mas eu vejo a igreja hoje com um olhar de preocupação. Por que preocupação? Porque a igreja do Senhor, em muitos momentos, a gente acha que está crescendo, mas se a gente analisar bem, a gente vê que a igreja está inchando. As coisas estão sendo muito misturadas. Ao invés da gente viver como o que Cristo nos compara, o trigo, nós queremos nos misturar com fermento. E às vezes queremos ocupar o lugar do joio. Porque o joio cresce mais, porque o joio cresce com facilidade, né? O joio não precisa muito esforço para se nutrir, basta roubar do trigo que está aqui junto dele. E a gente, por se desesperar, às vezes, a gente quer viver isso. A igreja hoje, irmã Pérsia, vive na mesma mão do mundo. E é aí que está o problema. Porque a igreja está para viver na contramão do mundo. Foi para isso que Cristo nos chamou. Então, se fica fácil, se o mundo me aceita, está errado. Porque Jesus disse que o mundo me odiaria. Mas o mundo está me aceitando, tem algo errado. Falta evangelho, entende? Falta crer de fato que eu sou igreja. E quando eu digo crer que eu sou igreja, é crer que eu sou a noiva de Cristo. E sabe o que Ele quer da noiva? Que ela esteja limpa, que seja santa, e quando encontrar-se com Ele, esteja adornada e com vestes brancas. E nós estamos como? A igreja não tem mais a veste branca. Se analisarmos direito, a gente vê tanta mistura que a igreja faz questão da túnica colorida, que representava as virgens lá atrás. E esquecem que o que Cristo quer não é túnica colorida. Ele quer que nós estejamos com as vestes brancas. E a igreja hoje, a igreja do Senhor, ela tem vivido os tempos de Laodiceia, literalmente. A coisa está tão misturada que a gente perdeu a essência do fogo e não somos mais quentes, né? E tentamos nos adaptar ao ambiente, nos tornando morno. E continuando assim, certamente Cristo irá vomitar essa igreja. A esperança que temos é que a gente sabe que Ele vem buscar um povo dentro de um povo. E é aí que nós conseguimos manter viva essa esperança e lutamos sabendo que o céu é tomado à força. E a igreja é vista dessa forma por mim, hoje é assim. Pastor, tem uma pergunta minha que queria lhe falar aí com as pessoas que estão ouvindo, queria também te fazer essa pergunta. Atualmente, como o senhor tem
o senhor tem lidado com o inimigo, as batalhas do dia a dia? Atualmente, a lida com o inimigo tem sido ferrenha, tem sido árdua. Mas eu posso sorrir enquanto falo isso, porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Ele me garante a vitória. O bom de lutar ao lado de Jesus é que o resultado já é garantido. Entende? Embora o trajeto e a batalha, o conflito sejam tanto doloroso, mas a vitória está garantida. Isso é bom, e isso é o que nos consola, isso é o que nos conforta, é sabermos que já somos vencedores. E é interessante deixar isso claro para muita gente, inclusive pessoal aqui que hoje nos ouve, aqui na nossa rádio Ondas Celestes. Não existe uma luta de Deus contra o diabo. Não existe. Vou falar de um termo, vou falar de uma maneira bem... Vamos fazer como diria um pastor amigo meu. Vamos trocar em miúdos. Deus estaria pegando seta. Já ouviu falar isso, né? O que é quando alguém muito mais forte, muito maior, vai se trocar com alguém muito pequeno, com tão pouca força. Na verdade, a batalha que existe é de Satanás contra nós. Ele luta contra nós. Nós somos o alvo dele. E nós só não somos derrotados porque Jesus disse: não cuide que vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Ele veio nos municiar. Deus, ele está sempre cuidando de nós, está sempre nos munindo do seu caráter. E só dá para vencer as ciladas do inimigo quando nós conseguimos praticar o caráter de Deus. Então, para lidar, não só eu creio que todo o povo cristão consegue lidar com as lutas contra o nosso adversário, que é Satanás, sendo munido do caráter de Deus. Hoje eu enfrento dessa forma, irmão Ricardo. Eu preciso estar nos pés do Senhor. Eu preciso todos os dias estar disposto a lutar. E sabe o que mais, irmão Ricardo? Nem todos os dias eu estou. E é aí que a graça vem sobre nós. E a resposta do que ele disse para Paulo é essa: a minha graça te basta. Mas eu não tenho força, mas tem minha graça. Mas eu não consigo, mas tem minha graça. Mas eu sou tão fraquinho. Perfeito, porque na tua fraqueza o meu poder se aperfeiçoa. É assim que eu tenho lidado com minhas lutas. E ai de mim, se não for a Jesus. Pastor, nós gostaria de saber, assim, tanto eu como os nossos amados ouvintes aí da rádio, a diferença entre pregar para muitos membros e para poucos? Não. Quando a mensagem é cristocêntrica, não existe diferença de quantidade, né? A gente vê exemplos na Bíblia em momentos que Jesus pregava para 5.000 pessoas, né? Estava ali 5.000 homens. E a gente vê depois Jesus pregar para uma mulher ali no poço de Jacó. A gente vê Jesus fazendo milagre na vida de multidão e vê Jesus atravessar um rio, atravessar o mar para ir libertar uma pessoa, um gadareno. Então não existe diferença nenhuma entre poucos ou muitos membros para você pregar. Sim, mas assim, e tem algo especial para não perder o foco mesmo quando sua ministração é direcionada para a igreja com pouco membro? Não assim, estratégia não tem, porque como eu disse, se você preparou uma mensagem para a igreja, e claro, uma coisa que eu faço muita questão é respeitar a liturgia. Eu sou bem chato com isso.
Se eu não vou chegar, por exemplo, num culto de domingo e doutrinar a igreja, entende? Eu não vou chegar em um culto na rua e pregar só vitória para o povo, como muita gente faz por aí. Existe, claro, mensagens que Deus está falando para o povo que vai abençoar, que vai prover. E aí você tem que entregar essa mensagem também. Mas se você está na rua e você prega só isso, por que a pessoa gostaria de se libertar se Deus está acabando de prometer coisas para ela? Por que ela gostaria de deixar a vida que ela vive hoje para viver uma vida com Cristo, que é uma vida de sofrimento? Né? Engana-se quem pensa que vai se converter, vou aceitar Jesus, né? Como se diz, vou aceitar Jesus e minha vida vai mudar, as coisas vão melhorar. Meu irmão, tu agora vai entrar na guerra, tu vai fazer parte da infantaria, entende? É agora que o bicho pega. Mas quando a mensagem já sai, você já tem um plano da mensagem, você já tem um plano da liturgia. Então, não indifere se tem muita gente, se tem pouca gente, indifere. Desde que, como eu disse, a pessoa respeite a liturgia do culto. Não adianta você chegar aqui, como eu disse, num culto da família, onde a mensagem tem que ser direcionada à família, a mensagem tem que ser direcionada ao relacionamento familiar, e o camarada vir aqui ao invés de falar da família, o camarada ia começar a pregar sobre quem morreu, sobre Cristo mata, sobre, né? Existe, claro, aí uma linha tênue entre respeitar a liturgia e falar o que Deus quer. Também isso tem que ser muito bem pensado. Deus quer falar, quer. E Deus, ele sempre fala, irmão Ricardo, sempre fala, irmão Pérsia. Só que é o seguinte, Deus sabe que o culto hoje que nós preparamos foi para uma determinada liturgia. Então Deus vai falar a respeito daquilo que nós preparamos. Entende? Basta você estar focado de fato no que você está fazendo. Pastor, nos conte algo que marcou o seu trajeto cristão, onde o senhor teve a certeza que estava no local certo e próximo a Deus. Irmão, o que marcou o meu trajeto foi um momento de enfermidade do meu filho. O meu filho, o Isaac, ele, aos 6 meses de idade, ele teve meningite. E eu me lembro bem que, chegando lá, onde ele ficou internado, que foi no Hospital da Restauração, uma senhora disse para mim que de 100 crianças naquela idade que entrava ou que contraía meningite, apenas uma conseguia sobreviver. E aquilo me deu uma fúria, sabe, que eu tive que respondê-la, e eu respondi: se de 100 uma sobrevive, eu não sei quantas entraram hoje, mas a que vai sobreviver entrou aí e eu vou sair daqui com ele. E ela disse para mim: tem que ter fé. Debochou da minha fé e foi. E aí eu decidi pedir a Deus que me ajudasse para mostrar para ela que Deus é Deus, sabe? Mas na verdade Deus queria mostrar para mim que Ele é Deus. E eu ali aprendi que de fato o nosso Deus é Deus. Eu passei 3 dias chorando muito, 3 dias, sentado na frente da restauração em uma pedra, do lado da ambulância que ficava ali, era até a ambulância do IMIP, ficava encostada, e eu chorei ali 3 dias, perguntando a Deus por quê e lamentando. Depois de tanto chorar, e não tinha mais força nem para chorar, já doía a garganta, a cabeça, as lágrimas, eu acho que eu tinha. E aí eu cheguei a uma conclusão e disse para Deus: Senhor, foi o Senhor que me deu. O Senhor quiser levar, é seu. Peço-lhe apenas que me sustente, para que eu permaneça fazendo a tua vontade. E daquele dia em diante eu vi o mover do Espírito Santo de uma maneira tão sobrenatural, sabe? Numa outra oportunidade eu falo a respeito de tudo isso que eu vivi, mas foi muito lindo. E o que é interessante, irmão Ricardo, é que eu pensei: eu sei o que era que Deus queria que eu admitisse o quanto eu sou fraco.
E eu confesso, eu cheguei a dizer assim, eu consegui admitir que sou fraco. E Deus disse para mim, até nisso, eu fui quem tive aí do teu lado para te induzir, para te mostrar que realmente tu é fraco. Até para ser fraco eu dependo de Jesus. Até para admitir, melhor dizendo, até para admitir a minha fraqueza, eu dependo de Jesus. Porque às vezes o ego humano, a nossa humanidade não nos deixa admitir que somos fracos. Preferimos botar a culpa nos outros, preferimos dizer que o errado são os outros. Mas quando conhecemos a Cristo, quando vivemos com Cristo, Ele nos mostra que muitas vezes somos nós o problema. Qual a mensagem que o senhor tem a falar para evangélicos e não evangélicos que estão assistindo esse vídeo? A mensagem para evangélicos e não evangélicos é: Jesus está voltando. Essa é a mensagem crucial, é a mensagem essencial. Cristo morreu na cruz por nós. Aos evangélicos eu lhes digo: Jesus está voltando. Isso é fato. Não desacredite, não esmoreça, não desista da caminhada, porque logo a trombeta vai tocar e nós iremos cear com o noivo da igreja, nós estaremos no céu. E aos não evangélicos, eu digo: procure viver com e para Cristo, pois Jesus, ele morreu naquela cruz por mim e por você. Nós que somos evangélicos, não somos melhores que vocês em nada, os que não são evangélicos. Nós que somos evangélicos, temos o privilégio de estar nos pés de Jesus, mas somos pecadores como qualquer outro. Não somos melhores do que ninguém, somos dependentes de Jesus como qualquer outro. A diferença está que nós corremos para os pés de Jesus. E se eu puder te dar um conselho hoje, meu amigo, corre para os pés de Jesus, porque os médicos podem estar dizendo muita coisa, a justiça pode estar te dizendo muita coisa, mas a última palavra ainda é a de Deus, porque Ele é quem governa e manda em todas as coisas. Pastor, nossos ouvintes aqui da rádio, né, que estão nos assistindo, gostaria de saber o endereço e também os dias de culto. Bom, nós estamos na rua 146, número 406, Jardim Paulista Alto. Os dias de culto aqui são nas terça-feira, quinta-feira, quarta-feira temos círculo de oração às 14 horas, na terça-feira às 19 e no domingo com o culto da família. Temos consagração também no sábado, às 7 horas da manhã, né? Círculo de oração infantil, onde as crianças também vêm cultuar a Deus. E no sábado à noite nós temos ainda escola bíblica, onde nós também estudamos e aprendemos da parte de Deus. Pastor Tiago, nós agradecemos a sua participação aqui conosco, né? E nós gostaríamos que o senhor fizesse uma oração para todos nós. Pode ser? Amém? Amém, amém. Eu que sou grato a Deus, muito obrigado. É um prazer participar. Eu sei que a Rádio Ondas Celestes vai crescer muito. Eu sei que vai ainda alcançar muitas vidas, muitos ouvintes. É de suma importância esse trabalho que está sendo feito, porque é uma forma que nós temos também de fazer o ID. E a Rádio Ondas Celeste hoje aparece para que a gente possa alcançar as pessoas falando do amor de Cristo, falando de Jesus, desmistificando muitas coisas, que isso é necessário, né? Hoje em dia a gente vive em um ambiente muito religioso, ora muito místico, onde o evangelho às vezes deixa de ser evangelho e está perdendo a essência, porque muita gente quer criar uma forma de evangelho,
sabe? E esta rádio, a Rádio Ondas Celestes, vem como um instrumento de Deus para alcançar essas vidas. Amém? Então, eu sou grato. Muito obrigado. Vamos orar, né? A oração nunca é demais, não é verdade? Oremos. Você que está aí, que nos assiste através das redes sociais, participa conosco dessa oração, entendeu? Entrega para Cristo qual o teu problema, qual a tua dificuldade. Jesus quer te ouvir. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes, alguém diz para nós, Jesus vê tudo e sabe de tudo. Mas você sabia que o seu vizinho, que nem gosta de você, sabe tudo da tua vida também? Só que você só conta para os seus amigos. E Jesus não quer ser o seu vizinho. Ele quer ser o seu amigo. Então aproveita o momento e conta tudo para ele aí. Amém? Oremos. Querido Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos proporcionou. Obrigado, meu Pai, por ser instrumento teu. Nós estamos à tua disposição, Senhor. Continua se utilizando de nós. Te peço, meu Pai, que o Senhor acampe seus anjos em volta de nós, em volta de quem nesse momento nos assiste, em volta de quem conosco está orando. Deus querido, que através dessa rádio, através dos teus servos, o teu nome seja glorificado e o evangelho proclamado a toda a criatura, Deus. Veja este que conosco ora, aí do outro lado, do celular, do computador, deitado na cama, enfim, de onde ele estiver, Senhor. Que a tua mão possa chegar até ele e que as bênçãos do céu possam alcançá-lo e que o teu nome por ele também seja glorificado. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração que te fazemos. Mas nós já te agradecemos, porque confiamos na tua fidelidade e no nome de Jesus. Amém.